Quero saudar a todo o povo de Deus com a paz do nosso Senhor Jesus. Também quero desejar a todos os nossos queridos telespectadores da Rede Brasil de Comunicação uma boa noite de salvação. Você que está conosco, cultuando a Deus, acompanhando a transmissão deste culto, porque estamos adorando ao Senhor. Quero convidar você neste momento para você tomar posse da sua Bíblia, pegá-la aonde quer que ela esteja. Quem sabe você fez o culto doméstico, deixou ela lá atrás, na cozinha, em outros cômodos da sua casa. Vá buscá-la. Vamos meditar, vamos folhear a Bíblia Sagrada. Costumo dizer que a Bíblia é Deus falando à humanidade. Mas quando nós a pegamos, tomamos, abrimos, lemos, o Espírito Santo se apropria dela e fala conosco de forma individual. Então, vá lá, pegue a sua Bíblia Sagrada e vamos meditar na palavra de Deus neste momento. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em um texto sagrado, para nós embasarmos uma singela palavra, uma reflexão dentro desta porção que nós vamos ler junto com todos. Já pegou a sua Bíblia? Já está com ela em mãos? Então vamos meditar na santa e poderosa palavra de Deus. Convido para abrir na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 em diante. A palavra de Deus nos diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Que texto maravilhoso. Parece-nos que os crentes da igreja primitiva não tinham informações acerca daqueles que iam dormindo, que iam morrendo, mas morrendo em Cristo Jesus, ou com Cristo Jesus. Porém, esse texto bíblico também tem um tema dentro dele, nas entrelinhas do texto, que é a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor tem o objetivo de arrebatar a sua igreja. Isto mesmo, tirar a igreja da face da terra, onde quer que tenha um servo de Deus piedoso, que caminhe, que viva conforme a sua palavra em Cristo Jesus, um dia será arrebatado aqui deste mundo. A igreja do Senhor, ela é uma instituição divina, arquitetada, planejada pelo nosso querido Deus, para que ela vivenciasse aqui as experiências, para que pudesse o Senhor arrebanhar, restaurar um povo, para que um dia morasse com Ele na eternidade. E a palavra nos mostra que o Senhor, Ele projetou a igreja, Ele planejou a igreja, a sua igreja. Isso está na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículos de número 3 em diante, que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Veja o período, veja a data. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou a igreja para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, um dia,
lá nos anais da eternidade, Deus, a Trindade, Ele planejou a sua igreja amada, para que ela viesse a existir aqui na terra. Mas um dia, Jesus, quando estava palmilhando entre nós, Jesus também deu um título, deu um nome, deu uma palavra à igreja. Ou seja, chamou esta instituição, este projeto divino, e isso está em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. O Senhor Jesus falando da sua missão, como ia instituir a sua igreja, ele disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a primeira vez no Novo Testamento que aparece esse termo, que aparece essa palavra igreja, que significa um grupo de pessoas, uma reunião de pessoas, tirado de dentro para fora, ou seja, tirado do mundo para fora do mundo, para que assim possa servir ao Senhor. E ele deixou uma promessa para a sua igreja: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, uma vez instituída a igreja, ela jamais seria exterminada. Ela jamais sumiria da face da terra, porque o Senhor prometeu que estaria com a sua igreja todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas um dia a igreja de Cristo, na sua plenitude, dentro do projeto que Deus idealizou, ela foi inaugurada aqui na terra dos viventes. E qual foi este dia? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Você que está em casa, acompanhando, você que está ao lado de alguém, quem sabe não evangélico, dentro da sua casa, ou você está na casa dele ou dela, abra a Bíblia e vá meditando junto com esta pessoa. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 1 em diante. Aqui o Espírito Santo desce, entra na igreja, e aí a igreja de forma plena, ela é inaugurada. Veja o que diz o texto: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Veja que coisa maravilhosa. Então, ele arquitetou a igreja, ele apalavrou a igreja, deu um título, deu um nome, e ele depois inaugurou a igreja. Este movimento pentecostal que passa pregando, evangelizando, falando de Jesus, e as pessoas vão aceitando Jesus como Salvador, e vai sendo incluído nesta linda e poderosa igreja de Cristo que está sobre os 4 cantos da terra. Mas a Bíblia Sagrada, ela fala da igreja, ela menciona a igreja, ela profetiza o arrebatamento da igreja. Pelo menos 3 classes de pregadores, pelo menos 3 classes de mensageiros pregaram sobre a igreja. O apóstolo São Paulo, ele é um desses, ou seja, os apóstolos, eles pregaram sobre o arrebatamento da igreja. Abra sua Bíblia, você que está meditando comigo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler esse texto. Estamos falando sobre o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. O Senhor Jesus pode voltar para levar a sua igreja para estar com ele para todo sempre. E essas promessas estão exaradas nas páginas da Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento. E nós estamos vendo aqui 3 tipos de mensageiros que falaram sobre a igreja. E o primeiro tipo de mensageiro são os apóstolos. Eles falaram sobre o arrebatamento da igreja. O apóstolo São Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 15, e o versículo 50 e 51, ele disse: agora digo isto, irmão, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, uma revelação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Que maravilha! Nós temos esta promessa que um dia nós seremos transformados, porque o Senhor Jesus, quando Ele levantar do seu trono, o Espírito Santo passará a revista à igreja, nos preparará, e aí nós vamos experimentar o milagre da transformação dos nossos corpos. Isso que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Isto que é mortal será revestido da imortalidade. Mas, queridos, os apóstolos, eles pregaram sobre o arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus. O apóstolo Tiago, escrevendo na sua epístola, no capítulo de número 5, e o versículo número 8, ele disse: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ele está falando na vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. O apóstolo Pedro, ele também falou acerca da vinda de nosso Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Que texto tão maravilhoso! O apóstolo São Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1 e o versículo de número 16, ele também falou sobre isto que nós estamos falando, que é a vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. Veja o que diz o texto sagrado: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro está dizendo: eu não ouvi aqui, ali ou acolá sobre isso, eu ouvi diretamente de Jesus, ele falando sobre a sua vinda para arrebatar a sua igreja. E você, será que está preparado para a qualquer momento experimentar o arrebatamento da igreja? Não está? Mas você pode fazer isso. Você pode confessar a Jesus, entregar a sua vida para Ele, e se Jesus voltar a qualquer momento, você sobe junto com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus. Os apóstolos falaram sobre o arrebatamento da igreja. Os anjos falaram sobre o arrebatamento da igreja. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Esse texto, Jesus está aparecendo em vários lugares e é a sua última aparição. E onde ele está aparecendo? No Monte das Oliveiras. Enquanto isso, ou paralelamente, os apóstolos estavam lá em Jerusalém, orando, clamando pela promessa do derramamento do Espírito Santo, e Jesus aparecendo em lugares diferentes, e os discípulos indo aonde ele aparecia, e os apóstolos estavam já clamando, já orando no cenáculo, lá em Jerusalém. Mas veja o que diz o texto sagrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo número 6 em diante. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, quem? Os discípulos. Enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Quem eram esses varões vestidos de branco? Trazendo uma mensagem que ninguém ali sabia ou imaginava. Eram seres angelicais, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu,
assim como o vistes e assim para o céu ele também há de voltar. Os anjos deram testemunho que Jesus um dia voltará para arrebatar a sua igreja, para levar, para estar sempre com eles. Ora, nós já vimos aqui que os apóstolos, vários deles, pregaram, profetizaram sobre a vida de Jesus para arrebatar a sua igreja. Nós já vimos agora que os seres angelicais também deram testemunho, profetizaram que Jesus um dia vai voltar para arrebatar a sua igreja. Mas que tal ouvir o próprio Jesus dando testemunho, profetizando, prometendo que ele um dia voltaria para arrebatar a sua igreja. Abra sua Bíblia, meu querido, minha querida, você que está me acompanhando pela Rede Brasil de Comunicação, em João capítulo 14, versículo 1 em diante. O texto sagrado nos diz: não se turbe o vosso coração. Jesus estava prenunciando a sua partida. Jesus estava deixando claro que ia voltar para o Pai. É claro que através da sua morte vicária, mas ele já estava dizendo aos seus discípulos que ele não ia demorar muito tempo com ele. E os discípulos começaram a entender e começaram a ficar tristes, porque Jesus ia partir. Então Jesus, percebendo, vendo o coração triste deles, porque Jesus sabe de tudo, Jesus sonda tudo, Jesus sabe o endereço da sua casa, Jesus sabe o endereço do seu trabalho. O Senhor Jesus, ele sabe de tudo quanto acontece com cada um de nós e está falando ao teu coração. Através da Rede Brasil de Comunicação, ele está falando que ele tem um plano na sua vida. Sim, é com você mesmo que o Espírito está falando e está te convidando para você voltar à casa do Pai. E queridos, o texto sagrado nos mostra que Jesus agora quer trazer tranquilidade ao coração dos discípulos. E ele diz: não se turbe, não se atemorize o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Aí veja a promessa agora: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha a promessa: para que onde eu estiver, estejais vós também. Você ouviu a promessa? Oh, glória! Foi o próprio Jesus quem fez a promessa. Os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, profetizaram sobre a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Os seres angelicais que servem a Deus por vista, porque eles veem a majestade. Eles estão no plano espiritual. Eles estão no reino de Deus. Eles também profetizaram que aquele Jesus que subiu, ele há de descer. E agora o próprio Jesus, ele está prometendo e dizendo: e quando eu for e vos preparar lugar e fizer reserva para cada um de vocês, eu virei outra vez para vos levar para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Mas quem são a igreja de Jesus? Quem são esses que estão aguardando a qualquer momento o rapto? A tirada a qualquer momento deles da face da terra. Quem são eles? São os que se arrependeram de seus pecados. Isto, é isso mesmo. Aquelas pessoas que um dia colocaram a mão na consciência e disseram: eu estou arrependido dos meus pecados, eu jamais irei praticar de novo aquilo que um dia eu pratiquei. Veja o que diz Marcos capítulo 1, versículo 15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, esses são a igreja de Deus. São todos aqueles que confessaram que Jesus é o Senhor das suas vidas. Sim,
Você está questionando: quem são, pastor, esses que serão alvo do arrebatamento, da vinda de Cristo para tirá-los e levá-los? São todos aqueles que confessaram que Jesus é o Senhor das suas vidas. Não é somente o Salvador da sua vida, mas o Senhor. E qual é a diferença? Muita gente tem Jesus somente como Salvador. Aquele que salva, aquele que livra. Mas será que você tem Jesus como o Senhor da sua vida? E o que é que muda? É que o Senhor lhe dá as ordens. O Senhor lhe orienta o que deve ser feito. O Senhor lhe cobre dos seus súditos obediência, submissão. Será que você está enquadrado nos dois? O seu Salvador e o seu Senhor? Ou será que você está enquadrado somente no Salvador? Eu tenho Jesus como meu Salvador, você pode estar dizendo, você pode estar pensando, mas agora explicando o que é ser Senhor. Será que você tem Ele como seu Senhor mesmo? Será que o que você faz, o que você pratica, para onde você está indo, o seu Senhor está se agradando? Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, algo oculto dentro, e com a boca se faz confissão para a salvação. Explicitude, algo externo. Então, a igreja não é somente de palavras, é de vivência, é de obras, é de atitudes. E quem são a igreja? São os que vivem conforme, de acordo, os mandamentos de Jesus e da Bíblia e da sua palavra. Sim, abra sua Bíblia aí em João, capítulo de número 7. Vamos meditar na palavra do Senhor, porque ela é Deus falando aos nossos corações. João capítulo 7, versículo de número 38. Quem crê em mim, disse-lhe Jesus, como diz a Escritura, como diz a Escritura. Não é só crer em mim, é crer em mim como diz a Escritura. Rio de águas vivas correrão do seu ventre. E o que são rios de águas vivas? É alegria, é paz, é graça. Independente de onde você mora, onde você esteja, o que você está passando, rio de águas vivas fluirão de dentro de você. Vai sair naturalmente, vai contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Você já encontrou algum crente assim, passando por adversidade, quem sabe desempregado, e você encontra com ele ou com ela, ele vai dentro do ônibus, ou ele está no quintal fazendo alguma coisa, e você escuta ele cantarolando, dizendo: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. E você sabe o que ele ou ela está passando, fica pensando: como é que pode? Este crente passando por isso, passando por aquilo, mas está cantando, está louvando, está engrandecendo. O que é isso? É rio de águas vivas fluindo do seu ventre, independente do que esteja acontecendo. Agora que você entendeu que Jesus vem buscar uma igreja que foi planejada, que foi titulada, depois que foi inaugurada, que os anjos falaram da sua vinda para levar essa igreja, que os apóstolos falaram, que o próprio Jesus falou que vai voltar. Agora que você entendeu o que é a igreja de Cristo, quem são a igreja de Cristo, este povo que vive feliz, mesmo em meio às adversidades, porque tem Jesus no coração. Aí você pode estar pensando: e agora? O que eu faço para fazer parte da igreja, para subir no arrebatamento? Primeiro, ouvir e crer em Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo de número 28.
4. Ouvir, você já está ouvindo. Agora permita que o Espírito Santo produza fé no seu coração. Uma fé que manifeste ação, atitude. João 5:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, duas ações aí, aquele que ouve e aquele que crê. Olha o texto, naquele que me enviou, tem a vida eterna. E o que mais? E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse texto é tão maravilhoso, esse texto é tão esclarecedor, esse texto é tão profundo, que você pode estar pensando aí, entrando em conflito de reflexão. Como é que pode? Eu estou aqui em delitos e pecados, ouvindo a palavra, eu estou começando a crer nesse Jesus, que Ele tem poder, e basta eu fazer alguns procedimentos, e eu passo da morte para a vida. Por que isso é possível? Porque Jesus conquistou esse direito lá na cruz do Calvário. E eu tenho direito a isso sem pagar nada, sem dar nada em troca, sem negociar nada, não. Porque Jesus, Ele já comprou cada um de nós com o preço de sangue. Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, para que quando a gente confesse que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor, Ele dizer ao Pai, vou escrever mais um aqui no livro da vida, porque Ele me aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Nesta noite, o Senhor está falando ao teu coração. Ele quer escrever também o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E você pode estar dizendo, mas pregador, eu tenho uma vida tão desregrada, eu tenho uma vida no álcool, eu tenho uma vida nos entorpecentes, eu tenho uma vida na prostituição. O Senhor Jesus está mandando te dizer, eu não quero nem saber disso. Sabe por quê? O meu sangue te purifica de todo o pecado. Vem para Jesus nesta noite, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará pela sua vida. Oh glória! Que maravilha! O que fazer para fazer parte da igreja? É necessário imitar a Jesus. Veja o que diz o apóstolo São Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1. É um texto muito claro, muito direto, acerca daqueles que querem seguir Jesus. Ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo passava e dizia, vocês querem ser como Jesus? Olhem para mim, minhas atitudes, meu comportamento. É o líder que reflete a imagem do seu outro líder. Assim como eu faço, como eu me comporto, como eu busco, como eu oro, como eu vivo, me copie. Quantas pessoas seguem influencers, youtubers, mas nesta noite nós estamos te apresentando um Jesus para você copiá-lo, para você segui-lo. Oh glória! Se você seguir Jesus, você vai chegar nas mansões celestiais. Sabe por quê? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele estava falando sobre trilha, sobre caminho, sobre seguir. Não é a linguagem da moda, não é a linguagem do momento, seguir A, seguir B, não é isso na internet? Mas hoje, o convite feito é para você seguir Jesus. E quem segue Jesus, Jesus na frente e ele atrás, vai dar aonde? Jesus vai dar nas portas do céu, vai dar nas mansões celestiais, vai dar onde está o Deus Todo-Poderoso, o Pai de toda a criação, vai dar lá. Oh glória!
Mas o que eu faço para fazer parte da igreja? Negar a si mesmo. Veja o que de Lucas capítulo número 9, texto bíblico, é muito claro. O evangelho de Jesus é muito simples, para que todos possam entender de igual modo. Não há dificuldade nas escrituras, e ela já foi escrita assim, para que qualquer um de nós, lendo-a, possa entender a linguagem de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo número 23. E dizia a todos, quem dizia? Jesus. Se alguém quer vir após mim, isso é, ser meus seguidores. Quem quiser me seguir, quem quiser pisar onde eu piso, negue a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga. O que é negar a si mesmo? Ah, eu gosto de tomar uma. Já não vai tomar mais. Ah, eu gosto de fumar um cigarrinho. Já não vai fumar mais. Porque você vai se negar a si mesmo. O que você gosta ou gostava, não vai fazer mais. Você vai fazer agora o que Jesus te orienta. Leitura da Bíblia, oração, jejum, frequência na igreja, buscar a presença dEle, falar com Ele. Oh, glória! E você vai seguindo os passos de Jesus. E no final, aonde é o destino final? Na presença de Deus Pai. O Todo-Poderoso. E qual vai ser o resultado disso? O que fazer para fazer parte da igreja? Clamar para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não é dado a todo mundo. O Espírito Santo é dado a quem entrega a sua vida para Jesus, para fazer parte da igreja, e aguarda o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Abra sua Bíblia, você que está meditando comigo, em João capítulo número 7, versículo de número 39. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Você quer receber o Espírito Santo na sua vida? Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Confessa-o como seu Salvador e Senhor da sua vida. Renuncie às práticas que o Espírito Santo já está lhe dizendo que aborrecem a santidade de Deus. E qual vai ser o prêmio? E qual vai ser o galardão? Naquele grande dia, você vai ouvir o toque da trombeta e subir conosco no arrebatamento da igreja. Interage conosco agora. Você que entendeu a mensagem, entre em contato, manda a tua mensagem através pelo WhatsApp 994665098. Manda mensagem: eu quero aceitar Jesus para fazer parte da sua igreja e esperar o arrebatamento. Ou quem sabe você, meu irmão, minha irmã, que parou na caminhada por algum motivo. Eu quero me voltar para Jesus, eu quero me voltar para a igreja, para estar habilitado, para estar pronto para o dia do arrebatamento. Aonde está você, querido? Aonde está você, querida? Faça a sua decisão por Cristo agora. Você entendeu a mensagem do arrebatamento da igreja? Foi pregado, foi profetizado, foi falado pelos apóstolos, foi falado pelos anjos. O próprio Jesus em carne, palmilhando entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. Ele disse: eu vou, mas eu voltarei para arrebatar a minha igreja. Para onde eu estiver, eles estejam comigo também. Você quer vivenciar essa experiência? Você quer estar na expectativa de ouvir o toque da trombeta e subir com a igreja de Cristo? Então, faça isso agora. Entre em contato conosco.
Ligue para as linhas interativas da Rede Brasil de Comunicação. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp. Ligue então, 81 37 97 95 21 e entre em contato conosco. Há uma equipe de irmãos para atender a sua ligação, para ouvir o seu testemunho, a sua confissão, orar por você, anotar o seu nome, fazer o seu pedido de oração. Interaja conosco agora. Eu quero me voltar para Jesus. Se você, marido, esposa, Paulo disse ao carcereiro, quando ele viu que tudo estava ao seu contrário, quando todo mundo foi embora, o terremoto liberou tudo, abriu as cadeias e eles saíram, e o carcereiro disse: eu vou morrer, o que é que eu faço? O apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você entregar a sua vida para Cristo, o Senhor vai salvar um por um da tua casa. Se você é casado, Ele vai salvar o teu cônjuge. Se você é solteiro, Ele vai salvar os teus pais. Se os teus filhos não são, Ele vai salvar depois os teus filhos. Oh, glória! Ele vai salvar os teus irmãos. É uma promessa que nós temos do próprio Jesus. Crê nele. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Entre em contato comigo. Se volta para Jesus. Aceita como seu Salvador. Faça isso. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos orar pelo seu testemunho, pela sua pessoa. Que Deus continue nos abençoando e salvando. Mas faça a sua decisão por Cristo nesta noite. Oh, aleluia.